bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui hoje, prazer, eu sou a Glaulo Castro, empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e a criadora desse canal de comunicação que está já abalando as estruturas da antigamente instintiva, emocional e racional para romper com paradigmas e crenças que com certeza te limitaram até hoje e não permitiram que você fosse quem você realmente gostaria de ser. E eu tenho certeza que você tem um modelo aí na sua mente de quem é que você gostaria de ser. E nesse episódio de hoje, adulteça. Eu tenho certeza que já está bagunçando a sua mente para entender se você hoje realmente é um adulto ou se você só tem um corpo de adulto e que o que predomina dentro de você são emoções e pensamentos infantiloides, que vão acompanhar, gente, comportamentos da nossa vida, tá? Eu tenho certeza que vocês já viram aí ou lembram de ter visto no shopping alguma vez alguma criança se debatendo no chão porque eu quero isso e chorando e gritando e dando aquele escândalo, né? Olha só, não querendo dizer, mas já dizendo. Quantas vezes vocês já se perceberam em situações na vida de vocês onde vocês fazem exatamente a mesma coisa, só que sem se debater no chão, porque talvez isso para você hoje seja muito vergonhoso, mas você está dando um grande chilique como uma criança de 5 anos que a mãe não quer comprar o que ela pediu. Glauce do céu, como assim? Eu vi, gente, nesses últimos dias, e quero falar pra vocês que foi uma das coisas assim, eu não sei se é engraçado, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ficava chocada, se eu orava pela pessoa, mas eu vi uma moça num Reels que passou pelo Instagram se debatendo no chão porque o voo dela tinha sido remarcado. Gente, Sério, eu assisti aquilo, eu fiquei realmente nesse enigma. Eu não sei se eu dou risada, eu não sei se eu choro, eu não sei se eu tô chocada, eu não sei se eu oro por esse ser humano que era para ser um adulto, está num corpo de adulto, mas emocionalmente não ultrapassou os 5 anos de idade. Meu pai amado. O que eu quero perguntar para você hoje é: aonde é que você acha que a sua criança interior, em todas as áreas da sua vida, tá saindo para dar o showzinho dela? Glauce do céu! Será que é na área de relacionamentos? Será que é na área de cuidar de você? Será que é na sua área de finanças? Será que é nos seus relacionamentos com pai e mãe? E você ainda tem culpado eles por tudo que você vive na sua vida hoje como uma criança faria? Ai, mãe, mas foi ele! Será, gente do céu? Olha, a gente já sabe aqui um pouquinho da história, e se você não ouviu, vai lá para o episódio número 2 para escutar a maior construção histórica do que aconteceu com os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, o porquê eles não adulteceram ou porque, com certeza absoluta, viveram coisas que fizeram com que eles acreditassem, gente, que adultecer não era bom não, tá? Não era legal. Imagina você olhar para toda a visão que foi aí decorrente da guerra, da desestruturação familiar e falar, ser adulto é ser desse jeito? Com licença, muito obrigada que eu não tô querendo, e a minha cadeira para virar para ser adulto, igual a cadeira do The Voice, eu sempre falo isso, não virou
para você hoje ser adulto. Olha só que loucura. A gente viveu uma época aí, ainda vive, né? Uma época dos Neverlands, da terra do Peter Pan. Eu não quero adultecer nunca porque ser adulto é muito chato. Com quem que você aprendeu isso? Uau, começamos, hein? Com quem que foi que você aprendeu que ser adulto é ser chato? Será que essa é uma verdade? Será que você não acreditou pela maneira como você foi criada e pelas crenças que você ouviu que eram do seu pai, da sua mãe ou de quem fez esses papéis aí na sua vida? Será que você não acabou acreditando que ser adulto era péssimo? Que se tornar um indivíduo adulto independente era uma coisa ruim porque você ia trabalhar que nem um camelo? E eu escutei isso, tá, gente? Trabalhar que nem um camelo, trabalhar muito duro, que a vida era difícil, cheia de responsabilidades e muito boleto para pagar. Gente, eu ouvi isso tantas vezes, eu quero falar para vocês que eu cresci na época, gente, do carnê das Casas Bahia, tá? Só trazendo um pouco de revelação aí da minha idade, que tudo era boleto, tudo era carnê e, gente, todo mundo fazia isso para comprar tudo. Quero dizer para vocês também que vivi a época de Collor, tá? Aonde tudo que meu pai tinha foi por água abaixo e a gente passou aí, como a maior parte dos brasileiros, um grande aperto. Por mais que a gente tivesse aí um belo pé de meia formado, tudo ruiu por água abaixo. E aí, era a era do carnê, era a era de ser tudo muito difícil, tudo muito custoso para fazer, para comprar, e a vida de adulto e relacionamento de casamento eu enxergava e eu falava, meu Deus, será que ser adulto e ser casado é assim? Ser mulher é ser ser igual a minha mãe, ser pai é ser igual ao meu pai, ser homem é ser isso, ser mulher é ser isso. Eu quero falar uma coisa para vocês. Na maior parte das vezes, e isso faz parte da maior população mundial, tá? A gente olha para esses exemplos e chega um momento da vida que a gente fala sim ou não, gente? Eu não quero e ser mulher é sofrer. Imagina que eu vou casar, eu não vou casar nunca. Eu quero revelar para vocês aqui, porque isso não é um trauma, tá, gente? E isso já é sabido da família, que eu, quando tive a minha primeira desilusão amorosa, eu já sabia que aquilo tinha sido ali um espelhamento da história que eu enxergava do meu pai e da minha mãe, tá? Que foi desafiadora para ela também, ela chamou essa experiência para ela. Mas, com aquilo que eu vi, eu olhei e falei, gente, sabe quando é que eu vou querer casar? Nunca, obrigada. O meu sonho, gente, vou contar aqui para vocês qual era o meu sonho, tá? Era me formar na faculdade de marketing e gestão administrativa e ir para fora do país, estudar em Nova York, trabalhar na JP Morgan e assim, casar, relacionamento, meu Deus, só depois que eu tivesse muito bem constituída, estabilizada, que eu ia escolher alguém que tinha o mesmo sonho do que eu, depois dessa consistência profissional para casar e seguir a vida. Por quê? Porque eu pensava na minha cabeça, meu Deus do céu, se amar é sofrer, e eu quero dizer para vocês que eu acreditava nisso também, tá? Porque eu via minha mãe e os sofrimentos que ela teve dentro de casamento, e não só ela, gente, tias, parente, vizinho, papagaio, amiga mais velha que eu tinha que sofria por causa de amor e de namorados mais velhos, eu falava, gente, é sério, quando é que eu vou conhecer alguém que deu certo, que foi feliz nessa vida adulta de relacionamento? Eu ficava esperando o momento de conhecer, sabe aquele casal que deu certo, gente, que funcionou? Que daquilo ali eu falava, gente, eu preciso acender esperança dentro do meu coração para eu querer crescer, para eu querer ter um relacionamento, para eu saber que isso dá certo em algum lugar. Não é possível que tá tudo tão destruído desse jeito, não é possível que as coisas e a vida de adulto seja desse jeito. Eu conheci na época algumas pessoas que trabalhavam, gente, e talvez isso tenha me levado para esse lugar e foi uma âncora de esperança, tá? Que trabalhavam no que elas amavam de paixão.
Meu pai era uma dessas pessoas, tá? Que ele trabalhava com o que ele amava e óbvio, né? Isso acabou crescendo, ficando maior do que ele, quase que no final da vida já tinha virado um desgaste, um puxa-puxa, uma queda de braço e ele já tinha chego nesse lugar de exaustão. Mas, quero falar para vocês que eu tinha conhecido algumas pessoas que faziam o que amavam. Então, para mim, a primeira âncora beneficiária da vida de adulto lá atrás era: talvez, se eu fizer o que eu amo todos os dias, já que eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando na vida de adulto, então eu posso ser feliz, pelo menos profissionalmente. Eu já tinha um target. Eu falava, então ser adulto aqui, apesar do que o meu pai fala hoje e de ter vivido muitas realizações, talvez, se eu encontrar o que eu amo de paixão apaixonada, e eu falava bem assim, tá? Paixão apaixonada, se eu trabalhar com isso, eu tenho uma oportunidade, pelo menos, de ser adulta e feliz em uma área da minha vida. A minha pergunta para você é: será que você também não tem vivido isso? Será que você não tem vivido isso? De alguma forma, em algum momento, você acreditou que talvez pelo menos em uma área da vida aí dava para ser adulto, mas nas outras não dava. E é por isso que você vive tentando equilibrar pratos, mas nem sempre funciona, nem sempre dá certo. E a gente fica nessa nuvem meio escura quando se trata de fazer, quando se trata de sentir, quando se trata de interpretar os papéis de adultos que temos na nossa vida. E a gente não conhece muito bem esse lugar, ou pelo menos não conhece o lugar que dá certo, o exemplo que dá certo. Olha, eu conheci muitas pessoas que vivenciaram, assim como a minha mãe, casamentos desafiadores, tá? Mas o que eu não sabia naquela época é que existe a lei do espelhamento, você já conhece. Se você não conhece ainda, volta para o episódio anterior, aqui, o anterior ao último, que você vai entender a lei do espelhamento e você vai ver que tudo que acontece na nossa vida, gente, é porque a gente chamou essa experiência pra gente. Se a gente não aprende com ela, ela repete ou se propaga durante muito tempo na nossa vida. Eu não tinha conhecimento disso, então eu achava, na minha concepção de criança e adolescente e jovem, que talvez ter um relacionamento de adulto casado, ser casada é sofrimento, é tristeza, eu nunca vou ter apoio, eu vou ser maltratada. Eu olhava porque isso era um padrão da época, tá? Eu demorei muito, gente, eu cheguei a acreditar que, e eu quero contar para vocês que eu sabia, e eu falava até na faculdade, e vou revelar isso daqui para vocês, tá? Eu falava assim, gente, casar, obrigada, tô satisfeita, já vi que isso daí não é pra mim, não dá certo, eu não tenho esse sonho da ilusão da princesa de que eu vou casar e vou ser feliz para sempre. Eu já não tinha essa ilusão. Mas eu falava assim, quando eu tiver um filho, eu tenho certeza que vai ser um menino. E, gente, isso se concretizou, tá? Eu tenho um filho que vai fazer agora 18 anos e realmente agora, tá chegando, o aniversário dele é agora. E vai fazer 18 anos, eu já sabia que ia ser um menino, mas casar, gente, na vida de relacionamentos, eu já tinha passado tanto perrengue emocional e já tinha assistido tantas destruições, tanto na minha vida pessoal quanto em volta, que eu acreditava que naquela área, obrigada, eu não preciso ser um adulto. Porque talvez se eu entrasse num relacionamento, eu ia ter referências de como me comportar da pior maneira possível para ter sucesso relacional como uma adulta responsável, como uma mulher adulta responsável. Eu precisava aí pelo menos de algumas âncoras de quem é que tinha dado certo, quem é que era casada, quem é que era feliz, quem é que tinha uma família que prosperaria. Eu não conseguia enxergar isso, porque todo mundo que até prosperava, que dava certo, que continuava casada, tinha um casamento de sofrimento. Eu falava, gente, obrigada, eu não quero isso pra mim. E aí,
eu entendi que essa era a minha mente infantil falando: nisso eu não quero adultecer, porque eu não tenho uma referência positiva para me tornar diferente do que eu estou assistindo dentro da minha realidade. Olha o quanto isso é pesado. E o quanto talvez você tenha descoberto agora que em muitas áreas da sua vida você é igualzinho àquela criança que estava se debatendo lá no chão no shopping porque a mãe não tinha comprado o que ela queria, porque você não quis adultecer. Será que você tem uma boa referência em todas as áreas da vida para como adultecer e como ser um adulto saudável, responsável? Será que as suas crenças não são de que ser adulto, nossa, meu Deus, é só perrengue? Você já parou para pensar que, na verdade, a vida de adulto é, na realidade, a projeção de muitas coisas para serem criadas? Aí é um projeto de manifestação do que você quiser a partir do momento que você toma autorresponsabilidade para sua vida. Que quando criança você é dependente sim ou não, gente? E se você não adulteceu nessa área aí que você sabe que você não adulteceu? Eu tô falando aqui, eu não preciso conhecer a sua vida, mas você já detectou que você não adulteceu. E não adultecendo aí, não se tornando um adulto, de quem é que você anda dependendo? Fisicamente, emocionalmente e racionalmente para seguir com a sua vida. Quem é que é obrigado a pagar a conta quando você não paga a conta? Como criança, gente, obviamente, tá? Quem paga a conta é o pai e a mãe, sim ou não, gente? E quando você é adulto e você não paga a conta, quem é obrigado a pagar essa conta? Quem é obrigado a cuidar de você quando você não está cuidando de você? Uau! Será que isso é uma forma Glauce? Então, é uma forma de punir essas pessoas? A minha criança interna está punindo essas pessoas? Eu acho que você já tem a sua resposta quando você faz a própria pergunta sim ou não, gente. Olha só, por que é que você não quis adultecer até hoje? Você tem referências boas de como ser excelente nas principais áreas da vida? E se você não tem? E se suas referências não foram suficientemente boas para você chegar onde você quer? Você procurou novas referências de quem é que você quer se tornar? Porque senão, eu quero contar para você que você nunca vai ser um adulto. E se você tentar, você vai se julgar porque a sua referência anterior talvez não seja a referência que você quer para sua vida. Por exemplo, você pode ter tido aí um pai que não foi exatamente aquele pai maravilhoso, aquele pai próspero, aquele pai que vai, que resolve, que conserta, que enfia a cara, que não tem medo, que é corajoso, que enfrenta o mundo, que sente aí a responsabilidade, a vontade de cuidar da família. Se você não teve este pai e o seu pai era malandrão ou ele era mais paradão, a sua referência de ir e conquistar tá boa? Se ela não tiver, você sabia que a partir do momento que você toma autorresponsabilidade para sua vida, você pode escolher uma outra referência para ter este arquétipo dentro de você, para que ele molde a sua vida e a sua direção? Gente, eu quero falar aqui para você não pirar com o que eu disse de arquétipo, tá? Se você não conhece os arquétipos, vai estudar um pouquinho Carl Jung, que você vai entender os arquétipos. E eu vou falar para você uma única coisa. Arque é antigo e tipos é tipo. Tipos antigos de pessoas, de personalidades, tá?
Então, se eu não tenho alguém que construiu uma narrativa arquetípica bacana para eu saber como é ser um homem top, próspero, que cresce, energia de ação e tal, como é que eu vou ser? Primeira coisa, para de julgar papai, vovô, quem estava por perto, quem foi essa referência se ela não foi boa. Porque talvez essa pessoa viveu coisas que você não precisou viver para você estar onde você está hoje. Mas hoje você pode fazer o quê? Agradecer que essa pessoa passou o perrengue que você não precisou passar e ir atrás de uma nova referência. Essa pessoa deu bagagem para você, talvez para você chegar até onde você chegou agora. E sabe de uma coisa? Agradece. Você está aqui agora ouvindo tudo isso. E talvez tenha sido essa pessoa, e eu estou dando exemplo do pai, mas pode ter sido mãe, tia, vizinho, periquito, papagaio, professora da escola, etc., tá? Quando você era pequeno lá. Se essa referência não tem a força que você quer, você sabia que você é livre hoje para procurar uma nova referência? Por exemplo, tá? Eu quero dizer para vocês, se você tem aí a intenção de ser rico, de ser milionário, de ser próspero, e é só um exemplo. Se você pegar o exemplo do seu pai e ele não for um cara rico, milionário e próspero, você sabia que você precisa estudar e entender quais foram os comportamentos, as emoções que essa pessoa tinha e o que ela fazia para você aprender como fazer e aplicar na sua vida para você ter os mesmos resultados? E que se você continuar imitando o seu pai que não foi nada disso, você nunca vai ser nada disso? Você tá pegando o que eu tô falando para você? Você tá entendendo o que eu tô falando para você? Se você não começar a expandir agora para conhecer as pessoas e as histórias que te contam como chegar a esses lugares, você só está em contato com o que você teve lá na infância, que está preso no seu subconsciente, que já é um programa, e você vai repetir esse programa para sempre e você não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Então, se você aprendeu a ser esposa, por exemplo, tá? Ou aprendeu a ser mãe e esposa com a sua mãe, mas a sua mãe sofreu a vida inteira e foi uma esposa que a vida inteira sofreu na mão do marido, você sabia que inconscientemente você vai viver essa mesma experiência enquanto você não for buscar como é que vive uma mulher saudável em relacionamentos, que é mãe e que é esposa, e que pode ser uma nova referência para você chegar onde você quer chegar? Você sabia que isso é ser adulto? É tirar ali a referência primária que talvez tenha servido só para você chegar até aqui hoje, porque se você está aqui hoje, você entendeu que tem alguma coisa que está ruim, que não está certo, que está fora do lugar e que você quer chegar num lugar mais longe, mais para frente. E você está certo, tá? Os filhos são a evolução dos pais. Graças a Deus que você está aqui. Porque se você não estava evoluindo, você não estava aqui até agora, você só está replicando e provavelmente, tá? Na sua próxima geração, ela vai ter que dar de cara com essa mesma experiência para quem sabe ela despertar e não viver e ela procurar aí um novo modelo de como fazer diferente, se ela quiser alguma coisa diferente na vida dela, mais feliz, mais próspera, ou em relacionamentos, ou financeiramente, ou etc. O que ela desejar para ela. Se eu só tenho um modelo que não me faz evoluir, que não me faz crescer, eu continuo com essa mesma mente infantil, honrando papai e mamãe, replicando os mesmos comportamentos deles, sem avançar na vida. Sabe quem não avança na vida? Quem precisa de pai e de mãe para avançar na vida? Uma criança. Quanto tempo mais da sua vida você vai se debater no chão, brigando porque você não teve o que você queria, do jeito que você queria, na hora que você queria?
Até quando? É sério, será que você não cansou de se comportar, de se sentir e de pensar como uma criança de 5 aninhos? Você sabia que dos zero aí até... Do zero não, gente, dos 7 aos 14 anos, mais ou menos, a criança, primordialmente, ela tem um comportamento narcisista? Vocês sabiam disso? Que é absolutamente normal, porque é quando ela está criando a mente analítica dela e está se entendendo como separada da mãe. Então ela aprendeu a olhar a mãe e ela é ela, e ela está se vendo agora, com 7 aninhos aí, pela primeira vez como um ser humano individual, e ela começa a ficar individualista, ela começa a ficar narcisista. Mas posso te falar? Para criança dessa idade, tá ok. E para você, que já deve ter passado aí dos 20, ou dos 30, ou dos 40, ou até dos 50, e continua com o mesmo comportamento de bater o pé e que tudo tem que girar em torno do seu umbigo. Será que esse comportamento cabe na sua realidade, na sua vida hoje? Será que você sabe lidar de maneira responsável com imprevistos, mas de forma a construir e utilizar tudo que você tem de recurso ao seu favor, como um adulto faz? Você já parou para pensar sobre isso? A gente viveu durante muito tempo e na minha juventude já tinha os Neverlands, as pessoas que não querem crescer por nada. Você vê lá, e até hoje tem, tá? Os quarentões, cinquentões, sessentões, setentões, e você vê eles numa balada onde você vê garotas e garotos de 20 anos. Estão se divertindo, super adequados para a idade, e de repente você olha aquelas pessoas lá dentro e você fala... Então, né, gente, algo de errado não está certo. Por que é que essa pessoa está aqui ainda fugindo da própria realidade? Será que ela virou um adulto e está enfrentando a vida? Ou ela está fugindo da própria realidade porque ser adulto, que ela já é a semana inteira, é pesado demais para ela? Olha só. Será que você descobriu que você é essa pessoa agora? Uau, Glauce do céu, como assim? Não se culpe, porque se os seus primeiros exemplos de como ser adulto não foram bons e você viu quanto sofrimento tinha naquela vida, você nunca quis ser adulto porque você não tinha um modelo ideal de como ser adulto de uma maneira top. De uma maneira saudável, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é se perdoe se você se comporta até hoje como uma criança. Uma criança chorona, uma criança que fica doente e obriga alguém a cuidar de você, uma criança que dá chilique, uma criança que tem um acesso de raiva para conseguir o que quer, porque sempre fez isso e desde criança, quando você tinha um acesso de raiva e pulava e se debatia, as pessoas faziam tudo o que você queria e isso virou um padrão. Mas será que isso cabe para um adulto? Gente, se eu vejo um adulto fazendo isso, como eu vi aí pela internet, uma menina se debatendo, gente, pera, calma, para tudo. Eu não sei se eu choro, se eu dou risada, se eu oro por essa pessoa ou se eu oro pela humanidade. Porque a gente não querer adultecer, em muitas áreas da nossa vida, já é muito ruim e a gente buscar fuga para isso já é ruim. Já é, nossa, meu Deus do céu, é querer fugir da consciência e da própria realidade. Isso é ter zero autonomia sobre a nossa vida, zero autorresponsabilidade. A não ser que você esteja fazendo isso conscientemente por outras razões. E você pode escolher se divertir no momento que você está, agora eu posso relaxar, tá tudo feito. E eu falo isso aqui em casa, gente, até pro filho. Coloca o DDD aí para funcionar. Primeiro é deveres, depois são os seus direitos, que é cuidar de você, depois a diversão. Aí você pode ter o seu momento de descontração e de diversão. Por quê?
Porque, gente, é sério, tá? A vida não é feita só de dureza e o que você acreditou aí, talvez que fosse a vida adulta, talvez não seja nada do que você imaginou. Você já imaginou, e eu até encontrei isso, né, gente, que viver como um adulto te dá a chance e a oportunidade de realizar e concretizar coisas extraordinárias? Eu pensava, gente, sério, tá? Isso é uma parte da minha vida que eu achava maravilhoso. Que quando eu fosse adulta, já que a minha ideia de ser adulto e de ser feliz era na área profissional, e vou contar pra vocês que aconteceu tudo o contrário comigo, tudo o contrário. Deus é maravilhoso pra trazer essa onda e falar, então vamos ver se é isso mesmo pra sua vida. Mas era o que eu acreditava. Gente, eu pensava assim, tá? Se eu crescer, se eu adultecer, se eu virar uma adulta responsável, mas se eu fizer o que eu amo, então todos os dias pra mim vai ser muita diversão. Vai ser maravilhoso, porque eu tô fazendo o que eu amo, então meu trabalho vai ser eu fazer o que eu amo. E se eu tô fazendo o que eu amo, nem é trabalho, então eu vou poder fazer isso de final de semana, eu vou poder fazer isso à noite, de dia, de madrugada. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma, porque se eu tô fazendo o que eu amo, aquilo vai me preencher de formas extraordinárias, estratosféricas. Não vai fazer diferença, não tem dia pra isso ou pra aquilo, não tem hora pra isso ou pra aquilo. Porque se a gente tá fazendo o que a gente ama, nem é trabalho. Vocês já pensaram sobre isso? Se você estiver fazendo o que você ama, em todas as áreas da sua vida, você já parou para pensar que perde o peso do adultecer? Perde o peso. Se você está fazendo o que é preciso ser feito, e eu não quero dizer que não vai dar trabalho, tá? Dá trabalho sim. Mas você faz, e o efeito final disso, que eu quero dizer para vocês que eu cheguei neste lugar você vai estar cansada, mas você vai estar com um sorriso no rosto que nada nessa vida vai ser capaz de te tirar. Você vai estar cansado, exausto, mas cada mísera gota de suor no final do dia valeu a pena. E a felicidade e a paz que você tem interna, ninguém pode te roubar. Você já viveu isso? Em que área da sua vida você decidiu se tornar realmente um adulto porque você viu uma referência muito positiva com relação a isso, principalmente emocional e espiritual? Será que até hoje você não é um adulto? Porque a sua mente infantil ainda faz com que você se comporte com todas as faltas que você tem? Quando é que você realmente vai se tornar um adulto? De verdade. Conversando como gente, saindo desse lugar de ação e reação, do jeito que Deus vai levar. Vocês já pararam para perceber que isso uma criança faz? Vocês já perceberam também que quando tem crianças brigando, uma pega um ursinho, a outra vai e garra no outro pé do ursinho e as duas ficam brigando pelo ursinho? Será que você não está fazendo isso aí nos relacionamentos da sua vida? Às vezes brigando com uma sogra, às vezes brigando com uma amiga ou com um amigo. Quando criança apostava a corrida, não apostava? Querendo ser melhor, se comparando com todo mundo? Será que você ainda está nisso na vida adulta e não entendeu que a vida do adulto é trabalhar em colaboração? E que se você se sente muito menos que alguém ou muito mais que alguém, esse nem é o adulto que você é hoje, mas a sua criança tá te dominando para você enxergar essa contaminação da sua sombra do lado de dentro, do lado de fora, e a sua visão tá completamente distorcida pela criança ferida dentro de você? Quando é que você vai dar um passo para curar a sua criança ferida e tomar responsabilidade pela sua vida, pelas suas criações?
Você sabia que criança dá desculpa e adulto faz o que precisa ser feito? Você sabia que adulto não tem mimimi e não cria narrativas por imaginar uma coisa na cabeça dele? Adulto é preto no branco. Ao invés de criar uma história, mas eu acho que isso, aquilo outro, o adulto vai lá, olha, vamos lá, aconteceu isso e isso, meu primeiro pensamento não foi bom, foi a respeito disso, eu imaginei que você estava fazendo isso por causa disso, então eu tomei essa decisão e eu queria saber se eu estou pensando da forma correta ou se isso não é verdade ou se isso é verdade, para eu saber agora. Olha a diferença do comportamento. Você sabia que é a criança que fala por trás? E ela fala para ela não ser o assunto? Você já sabe disso, né? Eu já falei aqui em outros episódios. O quanto é que você ainda, num comportamento infantil, vai obrigar todo mundo a olhar para você pela falta que você tem de não se sentir vista, ouvida, acolhida, nutrida como criança? Será que não chegou a hora de crescer? O quanto ainda você vai ficar aí batendo o pé, querendo que as pessoas façam o que você quer, ao invés de você levantar e ir resolver seus problemas? Por que você está transferindo seus problemas, sendo que você é um adulto e quando só você é criança, aí que você pode transferir, porque aí é o papai e a mamãe que vai resolver seu probleminha. Não é não. Quem é que é obrigado a pagar a conta? Num relacionamento, por exemplo, se você tem carência de atenção, se você acha que você vai casar aí com alguém, tá? De quem que você acha que você vai cobrar essa conta da atenção que você não teve do seu papai? Será que você não vai cobrar o dobro do seu marido? Uau! Será? Será que você não vai se comportar enchendo a cara aí, ou de bebida ou de comida, para tentar preencher o vazio da sua criança do lado de dentro? Da falta da nutrição e da atenção materna, porque a sua mãe talvez teve que trabalhar e não conseguiu cuidar de você e nem dar atenção para você, e até hoje você continua bebendo e comendo descontroladamente, sem perceber que quem está fazendo isso é um programa interno dessa sua criança que você não acolheu e você não tomou um posicionamento de se tornar hoje pai e mãe da sua criança e nunca levantou, nunca caminhou para ser o pai e mãe mesmo dessa criança? Até quando você vai ter comportamentos completamente infantis, ou narcisistas, ou vingadores, ou de vítima eterna e continuar sendo essa criancinha? Que vantagem você leva de se comportar como uma criança? Será que você vai ficar com mais raiva ainda porque quando você se comporta desse jeito, ninguém mais liga? Ninguém mais vai atrás de você para te ajudar, para te cuidar, para limpar e lamber as suas feridas, e agora você está sozinha, inclusive com raiva do mundo, porque ninguém está fazendo nada para te salvar, porque talvez as pessoas em volta de você já descobriram que elas precisam cuidar delas primeiro, que elas também têm crianças feridas. E que você precisa fazer essa busca, porque a sua salvação é individual e só depende de você levantar e andar. Quanto tempo mais você quer continuar sendo uma criança birrenta, tendo comportamentos completamente infantis, tendo emoções que nem condizem com a idade que você tem, tendo pensamentos circulares assombrosos que acabam aí reafirmando a loucura da narrativa que você criou na sua cabeça e que talvez nem seja uma verdade, porque eu quero falar para você que mais da metade do que você se lembra
quase, mais da metade não, né, gente? Quase 95% da memória que você tem é uma criação da percepção que você teve? Você sabia que a maior parte das coisas que você se lembra e que você sente é uma memória que você criou conforme você sentiu? E que às vezes você vai fazer aí alguns processos, tá? A microfisioterapia é uma das coisas que faz isso. Você vai para a microfisioterapia e você conta uma história e na microfisioterapia a pessoa começa a descobrir quais são os traumas que você tem registrados no seu corpo. E quando você conta a história, a pessoa que está lá pegando no trauma, ela fala, não é isso não que está aqui. Vocês já viram isso acontecer, gente? Quando você dá de cara com alguma coisa, a pessoa fala, não é isso que eu estou vendo, não. Mas aconteceu isso. Não, mas não foi. Não, gente, o que está aqui é outra coisa. Você sabia que a maior parte das coisas que você guarda é só uma percepção que talvez não seja em absoluto a realidade que foi vivida? Algumas podem até ser, tá? Porque foram traumas declarados. Algumas violências que estão mais na cara do que nariz. Mas 95% das memórias que a gente tem é como a gente se sentiu com o que aconteceu e não o que aconteceu de fato. Então, inclusive, olha só o que a gente está falando aqui. Inclusive, a maior parte das coisas que você lembra é uma mentira e você reage para o mundo conforme uma mentira. Se isso não é uma loucura, o que é uma loucura então? Gente, sério. Para nesse momento agora, que você acabou de descobrir que você reage como uma criança infantil por uma coisa que nem verdade é. Que foi uma coisa que você criou na sua cabeça conforme o que você sentiu. Olha o tamanho da loucura. Ai, mas a minha mãe dava mais atenção para minha irmã e eu me sentia assim, e assim, minha mãe nunca me amou. E na verdade você só vai ver ali, talvez na história real, que a sua irmã ficava muito doente, sei lá, né? Ou tipo assim, você tinha muitos irmãos e que a mãe tinha muito trabalho e cuidava de todos os filhos igual, mas para você aquilo você enxergou como insuficiente, você acha que você foi de alguma forma rejeitado pela sua mãe. Abandonado pela sua mãe, não tinha atenção da sua mãe e por isso sua mãe te amava e na verdade a história não tem nada a ver. Vocês já pararam para pensar sobre isso, gente? Olha o que a gente vive pelas memórias que a gente tem que nem verdade são. E isso impediu você até hoje de ser um ser humano adulto saudável. Você quer ser um ser humano adulto saudável? Você quer adultecer? Glaucia, eu quero. Mas e agora? Para onde é que eu vou? A gente já falou em alguns episódios atrás das 7 áreas principais da nossa vida, certo? Vocês lembram disso? É fácil de ver essas 7 áreas principais. Eu quero falar uma coisa para você. Se você não tem um modelo de como ser, um modelo bom, tá? Um modelo que para você é uma pessoa, cara, ela chegou no lugar que eu quero chegar. Começou agora o seu processo de estudar essas pessoas. Agora. Se você quer ser próspero e você está fazendo alguma coisa, sei lá, você cozinha e você quer ser próspero na sua profissão de chefe de cozinha, quem é que você vai começar a estudar hoje que alcançou o sucesso nesse lugar? Quem que você vai estudar? Como esse cara fez o que ele fez, ou como essa mulher fez o que ela fez para chegar onde ela está? Se esse é o lugar que você quer chegar. Porque talvez, por exemplo, a sua mãe não tenha sido chefe de cozinha. E você é uma mulher que é chefe de cozinha. E você admira outras mulheres ou homens que chegaram nesses lugares e que se tornaram, assim, conhecidos mundialmente. A minha pergunta é, quem você vai estudar que chegou no lugar aonde você quer estar e que só a sua referência do passado não serve mais para onde você quer chegar? Quem é que você vai estudar?
Ou você vai continuar patinando, sem conhecimento, sem saber qual é o passo a passo, só replicando, como uma criança, o comportamento de mamãe e de papai? É sério? Você está estudando quem fez mais? Quem foi além? Você tem alguma pessoa para olhar em ações e reações, em emoções, em construção de racionalidade e mentalidade? Pelo menos isso você precisa ter. Como é que essa pessoa lidou com as emoções para conseguir chegar onde ela chegou? Por exemplo, em relacionamentos, tá? Como eu falei aqui para vocês, que as minhas referências não eram boas e as referências que eu peguei eram de mulheres que já tinham sofrido e tinham, dado a volta por cima. E eu quero falar para vocês, e já disse outras vezes, em outras mentorias, em outros lugares, que uma das primeiras pessoas que me inspirou lá atrás, e que inclusive foi num programa dela que eu aprendi a detectar choro infantil do bebê, para saber se é cólica, se é fome, se é fralda suja, foi a Oprah, tá? Olha só, Glauce, meu Deus, como assim? Um dos seus exemplos foi a Oprah? Eu falei, gente, essa mulher passou por coisas pesadas e ela conseguiu dar a volta, aprendeu a lidar com as emoções dela, construiu força e poder suficiente dentro de uma fala feminina e não feminista completamente, continuou elegantérrima, um sinônimo de sabedoria. Que mulher é essa, meu povo? Que eu quero estudar essa mulher, eu quero saber mais do que ela faz. Eu assisti muitos programas dela, gente, porque ela não perdeu o humor, inclusive. Para você que não sabe, eu amo humor. O humor salvou a minha vida e eu gosto desse negócio de dar risada, gente. Eu, inclusive, aí desde a adolescência, eu tenho crises de riso e os meus melhores amigos sabem disso, que eu engato e vou embora e às vezes a risada perde até o som ou ela parece aqueles bichinhos de piscina de criança, sabe? De banheira de criança que faz... Esse barulhinho mesmo que eu fiz para vocês darem risada aí, tá? Porque eu tenho isso, de vez em quando sai um porco também, gente. Não vou mentir para vocês, tá? De vez em quando sai, se a risada é muito intensa. Eu amo, essa vibração para mim é contagiante e remete muito a quem eu sou do lado de dentro. Já quero falar para vocês que esse é o meu natural. Mas, a minha pergunta hoje é: quais são as pessoas que você escolhe estudar hoje para virar finalmente um adulto? A primeira coisa é: tudo que suas primeiras referências fizeram foi tudo que elas conheciam com o conhecimento que elas tinham, tá? Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum cuidador faz algo para uma criança e para um filho que ele não acha que é bom. Naquele momento, no nível de consciência daquela pessoa, ela achava que aquilo era o melhor que ela podia fazer, por mais que tenha sido horrível, gente. Ninguém quer entregar para uma criança uma coisa ruim. Para você agora para pensar se você faria isso. Se você não faria isso e você é um ser humano que também não é perfeito, que também tem aí uma carga pesada em cima, você sabe que todos os outros seres humanos também não fariam isso. Para de cobrar perfeição daqueles que te deram a vida ou daqueles que cuidaram de você, porque se você não é perfeito e você é humano, eu quero te lembrar agora que do lugar de onde você veio são pessoas também imperfeitas e humanas, tanto quanto você. Você já parou para pensar que a sua descendência e as pessoas em volta de você podem cobrar de você essa mesma perfeição que você cobra das pessoas, inclusive do lugar onde você veio, e que você não tem condições de entregar? Porque só Deus é perfeito? Caiu uma fichinha agora?
Eu sei, precisa cair uma de vez em quando, tá, gente? Pelo amor de Deus, que a gente não tá aqui pra ficar, nossa, ai, Glauci. Agradeça tudo que você viveu, por mais desafiador que tenha sido, porque você viveu tudo aquilo e você tá aqui hoje, descobrindo como não replicar esses comportamentos. Quem é que você vai, depois de agradecer e de conseguir entender que você viveu tudo que você viveu porque você precisava estar aqui agora, quem é que você vai estudar? Você tem condições de fazer como eu já fiz para o meu pai, para minha mãe, e falar: pai, mãe, tudo que vocês me deram, eu aceitei. Mas a partir do momento que começou a ficar pesado, eu abri a minha mochila aí da vida e tirei as coisas que eu não ia usar para minha jornada. Porque talvez vocês me deram isso achando que eu estava indo para o lugar que vocês imaginaram aí. Só que para onde eu não vou precisar de metade das coisas que estão aqui. Então eu vou deixar aqui, vou levar só o que realmente eu vou usar nessa viagem aí da vida. E a partir daqui eu vou caminhar na direção dos outros recursos que eu vou precisar. Porque essa jornada aqui que eu estou caminhando é minha, não é de vocês. Então não tem como vocês estarem andando aqui para saber o que eu vou precisar. A base vocês já me deram. E pode ter sido uma boa base ou uma base meio torta, tá? Aceita a base, porque é a partir da base que você aceita que você pode criar um novo. Não esquece disso. Aceitou? Quem é que você vai estudar? Se o seu pai aprendeu a tirar só vocês da miséria, é um exemplo, tá, gente? Como é que você, além de sair da miséria, vai aprender a ser rico? Com alguém que é rico. Então, você tem que estudar riqueza e como é que essa pessoa fez para ficar rica, para você também ter agora uma nova metodologia que serve, que é como é que eu vou ficar rico? Porque o seu pai não tem como te passar isso, porque ele não viveu. Entende? Agora, se o seu pai, apesar de não ser rico, aprendeu a ter um relacionamento maravilhoso, isso ele pode te ensinar e você pode abraçar? Com certeza, tá, gente? Você só vai pegar para você, para levar para sua vida como adulto agora, o que faz sentido. Por favor, olhe para ver tudo que você recebeu. E se para você o que você recebeu tem coisas que você trocaria, tem coisas que você pegaria mais, tem coisas que você vai deixar aí na jornada, tá tudo bem. Isso não é negar o que você recebeu não, tá? É só assim, pai, eu recebi de você muita raiva, porque você sempre foi uma pessoa com muita raiva e hoje eu sou uma pessoa com muita raiva, eu aprendi a ser nervosa ou nervoso com você. Mas eu vi que ser nervoso prejudicou a minha mãe, prejudicou a minha família, prejudicou todo mundo. Então, a partir do momento que eu não quero essa raiva pra mim, porque eu entendi que prejudica as pessoas, ao invés de negar você, eu vou trocar a moeda que você deu pra mim, que é a raiva, por outra coisa. Tudo bem? É só porque eu descobri que isso daqui, se eu levar para minha vida, vai fazer mal. E como eu vi que faz mal e não fez bem para mim, então agora eu vou fazer um câmbio. Vocês estão pegando a ideia? E o câmbio é, então ao invés de agir com raiva, eu vou agir com amor. Eu vou trocar a raiva por amor, eu posso. Eu posso, Glaucê, fazer isso? Eu posso, mas aonde você vai fazer essa troca? É com alguém que você vai estudar, que é uma pessoa amorosa, um pai amoroso. Aonde você consegue encontrar a história de um pai amoroso para você agora olhar e mimetizar essa história e conseguir trazer para você a replicação deste comportamento. É por isso que faz diferença ter mestres e pessoas que você estuda e que através de conhecimento e dessa informação, de você saber como funciona, você consegue trazer para sabedoria e aplicação na sua vida o novo ser humano que você quer ser, sim ou não, gente? Vocês estão entendendo o ponto que eu tô chegando? Vocês vão querer ser adulto.
Sim ou não? Com certeza, você já está cansado, você já está exausto de se comportar como uma criança. O seu corpo briga com você todos os dias quando você, nesse corpo adulto, se comporta como uma criança e você se sente mal e você não sabia até hoje o porquê. Pronto, acabei de revelar para você o porquê. Chama-se incongruência biológica. Você está incongruente. Você tem um corpo adulto com hormônios adultos e comportamentos, pensamentos e sentimentos infantis. Você descobriu seu sofrimento agora, tá? Então, a partir disso, se eu não quero mais viver isso, como é que eu posso transmutar isso na minha vida? Para adultecer. A primeira parte é: procura saber onde você aprendeu isso. Depois, faça o processo de entender com o que você veio para a vida, o que você quer e o que você não quer mais. Como um adulto, tá? Autorresponsável. E depois disso, Glauce, eu já entendi que eu replico o comportamento. Então agora o próximo passo é fazer o quê, gente? Estudar as pessoas que fizeram ou que se tornaram muito próximo de quem você gostaria de ser. Você tem mestres na sua vida? Eu tenho um principal e primordial, que é Cristo, tá? Quero dizer para você que não há maior. Não tem. Mas, obviamente, você pode trazer isso para sua realidade e ver alguém que é muito feliz no casamento, apesar das intempéries da vida, e perguntar para essa pessoa, investigar essa pessoa, estudar os livros, ver palestras dessa pessoa e aprender como é que ela pensa, como é que ela se sente, como é que ela age, para você também ir para esses comportamentos novos agora. Apesar de ser novo e desconfortável, tá? Você vai sentir que você tá fazendo novo. É que nem quando você vai fazer um bolo aí que você nunca fez na vida. Você sente aquela barriguinha mexendo, tipo, será que vai dar certo? Só confie, vai. Você acabou de ler aí como é que faz. Você acabou de pegar a receita nova. É só botar o pé que o chão aparece. É só seguir o passo a passo que no final você vai ter bolo, gente. Não tem como negar. Glauce, então como que eu adulteço agora com segurança? Faça o processo investigativo. Aonde é que eu ainda sou uma criança? Aonde foi que eu aprendi isso? Será que eu posso hoje deixar esses comportamentos com as pessoas nas quais eu aprendi? E agora tomar responsabilidade na minha vida de olhar para como é que eu quero ser, construir isso e começar a estudar quem se tornou tudo isso que eu quero ser, para eu encontrar o caminho das pedras para me tornar? Aham! Você acabou de entender como é que funciona o processo de você sair desse lugar infantiloide, de replicação de comportamento onde você obriga todo mundo aí a olhar para você de certa forma, sim ou não. Ou você está se vingando de quem não está olhando, sim ou não. De quem que você é vítima ainda hoje? Pensa aí. De quem que você está se vingando? Para pensar. De verdade. Será que não está na hora de deixar tudo isso para trás? Levantar, sacudir a poeira e começar a olhar para o lugar aonde você quer chegar como um adulto? Adulto resolve. Criança faz beicinho. Você quer ser um adulto? Eu acabei de te mostrar um dos melhores caminhos de como fazer isso. Se você não sabe para onde vai, se você não tem um lugar, uma meta de onde chegar, você nunca vai andar para lá. Porque talvez a sua referência aprendida de ser adulto é péssima e você não vai querer crescer. Assim como eu falei lá no segundo episódio que os filhos da guerra não adulteceram. Porque a vida, quando eles olhavam para a vida de adulto, era péssima. Será que você vai continuar ainda hoje replicando isso? Será que já não deu?
Eu acho que já deu para você, não deu? Você está cansado de sofrer com essa incongruência de um corpo adulto? Quem sabe já lá com seus cabelos brancos e algumas ruguinhas. Você já cansou, não cansou? O corpo tá pedindo arrego. Não tá, não? Hoje, você pode escolher sair desse lugar infantil, de ter essa criança ferida, de perdoar quem precisa perdoar, de entender o que aconteceu e crescer, adultecer, tomar responsabilidade, começar a ver se a sua referência não é boa, aonde é que eu vou buscar essas referências, estudar essas referências para chegar nos lugares que essas pessoas chegaram. E talvez isso seja o primeiro passo para a cura da sua vida. Adulteça.